Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Fukuoka e esse canal é novo. Eu abri ele para compartilhar experiências sobre o Japão, sobre viver no Japão, a vida da minha família e como que é, né? Uma brasileira vivendo num país tão diferente, numa cultura tão extraordinária como é a cultura japonesa. Hoje eu vou gravar um vídeo muito específico que é falando sobre a pandemia. Eu estava no Brasil e eu fiquei presa lá por causa da pandemia e é isso que eu quero compartilhar com você. Então, se você tem interesse nesse assunto, vem comigo que eu vou te contar tudo agora. Eu fui pro Brasil, cheguei lá em meados de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval, e eu fui para visitar minha família, que eu tive bebê recentemente, meu bebê nasceu em setembro. E aí eu fui para minha mãe, para todos os meus familiares e amigos poderem conhecer esse bebê que nasceu, né, meu filho. E então eu já tinha a intenção de ficar lá por 3 meses para poder aproveitar mesmo a viagem, já que é uma distância muito grande e um valor muito caro que a gente acaba pagando, né, para poder estar junto com a família. Então eu resolvi que eu iria e eu iria ficar esses 3 meses. Só que logo depois do carnaval começou esse assunto de coronavírus, né? E aí veio a pandemia. E Belo Horizonte, que é a minha cidade, eu sou de Minas, foi uma das primeiras cidades a fechar tudo. Então, que era para ser uma viagem super prazerosa, né? De fazer várias coisas legais e reencontrar com os amigos, com a família, não foi. Eu acabei não encontrando com quase ninguém, não fiz nada que eu queria fazer. E acabou sendo uma experiência mais com a minha família mesmo, minha mãe e minha irmã e minha sobrinha. Mas assim, eu consegui encontrar com algumas pessoas, graças a Deus, mas infelizmente não consegui encontrar com todas. Então a minha passagem ela estava remarcada para eu voltar no dia 9 de maio. Eu viajei pela Emirates e foi uma viagem excelente de ida. Mas quando foi se aproximando do dia 9 de maio, me mandaram um e-mail e já disseram que ia adiar minha passagem. Aí eu fiquei desesperada, sem saber, sem entender o que estava acontecendo, né? E aí eu liguei para minha agência para saber o que estava acontecendo. E aí foi quando eles me informaram que realmente iria mudar a data. A princípio eu achei ruim, né? Porque eu já tinha planos, né? Mas enfim, né? Como era um tempo de pandemia, essa coisa toda, eu falei, não, tudo bem, vamos, né? Vamos ser compreensivos. E aí, então, eles mudaram minha passagem, eu fiz um roteirinho aqui, por isso eu tô acompanhando. Do dia 9 de maio, eles mudaram pro dia 31 de maio. Aí eu falei, tudo bem, ficar mais um mês com a família, vai ser ótimo, né? E tal, não sei o quê. Mas quando foi aproximando, dia 31 de maio, eles mudaram de novo minha passagem e falaram que eu só ia ter voo pro dia 2 de julho. Eles até me ofereceram um voo antes, mas que desceria em Tóquio. Só que eu moro em Osaka, é uma diferença muito grande, dá quase mais de quase 6 horas de viagem, porque você não tá podendo pegar voo doméstico, então teria que ser de carro mesmo. Aí eu falei que não, ela falou que então no dia 31 teria um voo que desceria em Kansai, que é o aeroporto internacional de Osaka. E aí eu falei, não, pra mim tudo bem, mas um mês com a família tá ótimo. E aí foi quando foi se aproximando o dia 2 de julho e aí eles quiseram mudar minha passagem de novo pro dia 23 de julho. Quando veio essa mudança, eu já fiquei meio assim, falei, gente, desse jeito eu não vou embora nunca, então eu preciso ver o que fazer porque eu preciso ir embora, né? Meu marido tinha ficado aqui no Japão e eu já tava sem quase 5 meses já que ia completar sem voltar para casa, né? E meu marido aqui sozinho. E meu filho crescendo, desenvolvendo e ele perdendo toda essa experiência com ele. Então eu falei, não, vamos voltar, vamos dar um jeito. E aí foi quando eu falei com a minha companhia, falei, a minha agência, né? Falei, olha, eu quero voltar de qualquer jeito, me arruma um voo, eu desço em Tóquio, eu desço em qualquer lugar que for, mas eu quero ir embora, eu preciso ir embora. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, a agência foi péssima, não respondia as minhas perguntas, não me falava as coisas direito. Aí falou que não tinha como, que eu ia ter que voltar nessa data mesmo. Aí eu falei, não, então eu compro outra passagem, não tem problema, eu compro outra passagem, mas eu quero voltar para minha casa.
E aí eles fizeram um super descaso comigo, não se interessaram em me vender outra passagem, não sei porquê, mas assim, uma coisa muito esquisita, porque até uma agência assim bem grande, famosa aqui no Japão, mas eles, nossa, foi horrível. E eu lá desesperada querendo resolver meu problema e eles nada, e foi assim, muito ruim. E aí foi quando eu entrei em contato com a Itiban. E prontamente o pessoal da Itiban, na mesma hora, já conversou comigo. E outra coisa também que me irritou muito na outra agência é que eles não me explicavam as coisas direito. Tipo assim, eu perguntava, tá, mas por que vai mudar só por causa da pandemia? Mas como assim, né? Quando que vai ter realmente uma passagem? Quando que eu vou conseguir voltar para casa de fato? E eles não respondiam nada. E aí, quando eu entrei em contato com a Itiban, eles foram muito honestos comigo. Eu conversei lá com a Daniela e ela me falou, olha, Graziela, eu vou te vender uma passagem, mas eu não posso te dar garantia de que você também vai embarcar. Realmente está dessa forma, os voos para o Japão estão bem assim escassos. Eu só consegui voltar porque eu tinha Zairukado, que é o documento do Japão, porque eu tinha chegado antes da pandemia. Então, eles viram realmente assim que eu fui pro Japão antes de começar toda essa coisa de pandemia e tudo mais, porque senão ela falou que poderia até ser negado para eu poder voltar. E aí ela falou assim, ó, aí eu falei assim, mas assim, né, e como que é essa situação, tipo, que não dá para garantir nada, e como que eu fico, né, porque eu preciso voltar para minha casa. Aí ela falou assim, ó, eu vou te falar a real. Eu embarquei gente ontem e embarquei gente hoje. Amanhã eu já não sei, porque as leis podem mudar. Isso foi na quinta-feira, dia 18. E aí ela falou assim, se você quer ir embora, vai rápido, porque as leis estão para mudar e o único trajeto que tem para ir para o Japão nesse momento é pela Alemanha, e a Europa está querendo fechar a fronteira de novo e não permitir que alguns países entrem na Alemanha, né? E eu não sei se vai poder entrar nem de escala, né? Então, assim, eu te aconselho, se você quiser voltar, você voltar o quanto antes. Aí eu falei, tá, mas você consegue pra mim uma passagem pra quando, assim, né? Aí ela falou assim, aí ela foi, olhou lá, né? Falou, pediu um tempo, foi, olhou. Aí ela falou, olha, eu consigo pra você uma passagem pro dia 23, terça-feira. Aí eu falei, nossa, tipo, loucura, né? Muito rápido. E aí eu falei, não, então beleza, eu vou comprar essa passagem. E aí foi quando eu decidi realmente estar comprando essa passagem. E nisso eu estava conversando com a minha agência e eles, ó, nada, não me respondia nada. Aí eu acabei comprando outra passagem na Itiban e a única empresa aérea que estava fazendo esse voo era a Lufthansa. E aí eu comprei uma passagem da Lufthansa para mim e para o meu bebê, porque os bebês também pagam para viajar. E aí eu comprei a passagem para ele. Então a gente começou a fazer as malas para voltar. Então assim, para eu conseguir sair do Brasil no meio da pandemia, a única forma foi comprando outra passagem. Porque pela Emirates eu não conseguiria voltar de jeito nenhum. Então, e eu nem sei como é que vai ficar a situação, porque hoje eu recebi um artigo falando que eles vão estar ressarcindo, ajudando para comprar outra passagem. Mas no meu caso eu nem sei como é que vai ficar, porque eu já comprei outra e já estou aqui. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a experiência de chegar aqui no Japão, né? Porque daí a única rota que tinha era, no meu caso, Belo Horizonte, Confins, Frankfurt, Tóquio. E quando você chegava em Tóquio, você tinha que ter alguém já para te buscar lá de carro. Você não conseguiria pegar um voo doméstico, né? Pra ir, no caso, para vir para Osaka, e nem poderia sair de lá de transporte público. Então, tudo bem, eu já sabia disso, meu marido já iria me buscar, que ele não ia me deixar sozinha também, né? Mas aí, o que aconteceu? Chegando lá, né, em Tóquio, já dentro do avião você tem que assinar um monte de termo, que eu nem sei o que estava escrito, que estava tudo em japonês, mas algumas coisas eu respondi lá. E aí, uma pessoa que eu fiquei conhecendo dentro do avião me ajudou também. E aí, a gente já assinava aqueles papéis lá e saía. Tinha que usar máscara o tempo todo, tanto no
nos aeroportos como dentro do avião, não podia tirar a máscara só para comer. E assim, gente, uma tristeza, os aeroportos muito, muito, muito vazios, tudo fechado, nada aberto. Eu falo que é triste, não assim, né, porque é uma realidade que a gente está vivendo e é importante isso nesse momento, né, mas é triste de ver assim, né, tudo fechado. Depois a gente andou, mas andou muito, 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 até chegar numa sala. Eles fizeram tipo um caminho assim, aí ficava lá as pessoas indicando a gente para onde a gente teria que andar, e aí a gente foi. E aí quando chega nessa sala, aí tinha mais um monte de papel. Aí eu já não tava sabendo, aí veio um homem falar comigo, eu não tava sabendo nada do que ele falou. Aí eu liguei pro meu marido, e aí ele fez tradução pra mim. E aí ele foi respondendo tudo pro senhor lá, eles perguntavam se a gente teve febre nos últimos tempos, como estava a nossa saúde, se a gente teve mal-estar, perguntava um monte de coisa. E aí o cara perguntou ao meu marido se ele estava no aeroporto, se ele estava no aeroporto certo. E ok. Aí depois de preencher desses papéis que o senhor até preencheu lá pra mim lá, enquanto ele conversava com meu marido, aí ele pegou e já mandou a gente ir para um lugar onde a gente faria o teste do coronavírus. Quando eles pegam tipo um cotonete assim, uma haste grandona, enfia no seu nariz, até lá na goela quase. Aí eu fiz, o bebê também fez. E aí depois disso a gente foi para uma outra sala, isso tudo andando, horrores, e eu com mala de mão, bebê, aquela confusão toda. E aí eu peguei e fui para essa outra sala. Quando cheguei nessa outra sala, mais documento, aí eu liguei pro meu marido de novo para ele fazer tradução para mim. Assinei lá um monte de documento, e um desses documentos era tipo falando que eu teria que ficar de quarentena 14 dias sem sair de casa. Não pode sair mesmo, se eu saísse eu teria que pagar uma multa de 500 mil ienes se eles descobrissem que eu saí. E não posso sair nem para ir no supermercado. A minha quarentena ela vai acabar, hoje é quarta? Amanhã. Amanhã é o último dia da minha quarentena, na sexta-feira eu já posso sair na rua. E aí eles me liberaram. Só que eles liberaram algumas pessoas, muitas pessoas tiveram que ficar o dia inteiro lá no aeroporto. Eu não sei porquê, eu acredito que era porque a gente tinha pessoas que foram nos buscar e as outras pessoas não. E como elas não poderiam pegar o transporte público, então elas tiveram que ficar ali aguardando o resultado do coronavírus. Porque eu achei que a gente também teria que esperar. E a gente chegou no aeroporto 9 horas da manhã. E o resultado ia sair por volta de 5 horas da tarde. Então essas pessoas ficariam esse tempo todo lá esperando. Mas no meu caso, eu fui liberada. Daí a gente teve que voltar tudo que a gente tinha dado para poder passar lá pela alfândega e tudo mais. Quando chegou lá, mais burocracia. Eu tive que deixar minhas digitais, tiraram minha foto, mandaram esperar numa outra sala, assinar mais papel. Só que no caminho entre a gente sair lá da onde a gente a última sala depois do teste e caminhar, um japonês veio e pediu carona pra gente. Gente, esse japonês grudou na gente e eu fiquei depois com muito medo, que ele tava agindo como se ele estivesse junto com a gente. E na hora que eu fui passando na alfândega, ele ficou respondendo as coisas pra mim, que o policial tava me perguntando lá. Eu falei, meu Deus do céu, só falta dar alguma coisa errada aqui agora, porque quem é essa pessoa, né? Porque ele só falava japonês, ele não falava português, mas enfim, ele tava pedindo uma carona pra gente. E eu fiquei morrendo de medo, e ele começou a preencher meus papéis e tudo mais. Teve uma hora que a mulher começou a me perguntar umas coisas lá, eu liguei pro meu marido pra ele fazer tradução. Ele fez, beleza, fui lá, preenchi os papéis, ficamos lá esperando. Aí a gente só esperando liberar, e liberaram a gente, aí a gente saiu. Graças a Deus o japonês não tinha nada de errado, não, ele só queria mesmo, era uma carona ali, porque não podia sair do aeroporto a pé, né? Tinha que sair de carro. Então ele queria mesmo que tirassem ele de lá de dentro. Quando a gente saiu, assim, nossas malas já estavam todas organizadas, eles escreveram o nosso nome num papel A4 e tava tudo lá já, tudo certinho, as malinhas todas organizadinhas, aí era só a gente mostrar o nosso documento e eles levavam a gente na nossa mala, a gente pegava e saía. Aí depois que a gente chegou em casa, eles ligam pra gente, durante essa quarentena, eles ligam pra gente todos os dias. Então, todos os dias eles me ligam, perguntam como eu estou, como está o bebê, e deram o resultado do nosso teste de coronavírus, falaram que a gente já testou negativo. Aí eu fiquei, toda feliz, né? Já vou poder sair na rua. Aí eu falei, pergunta aí, Noriuki, se eu posso sair na rua. Aí eles falaram que não.
Mesmo o teste tendo dado negativo, eu tinha que ficar os 14 dias em casa. Todo dia eles me ligam, perguntam se eu tô com febre, perguntam se eu tô bem, como eu estou. Só respondo e então tá bom, obrigada. Amanhã é o último dia, eu creio que eles vão quando me ligar também. Mas enfim, acabando amanhã eu já posso sair de casa. E essa foi a minha experiência com essa pandemia. Foi assim, muito desesperador ficar no Brasil sem saber quando poderia voltar, porque quando a gente tá com bebê, acho que quem tiver filho vai saber o sentimento que eu tive, porque os bebês eles desenvolvem muito rápido e meu marido estava perdendo muito do desenvolvimento dele. E eu não queria que ele perdesse, né? Eu quero que eles tenham um laço, uma afinidade, um vínculo grande, né? E que vai pegar desde agora mesmo. E o meu bebê já estava quase andando, porque ele é muito esperto, ele vai fazer 9 meses já, então assim, eu não queria que ele perdesse realmente. Mas enfim, estou muito feliz que eu estou de volta para casa. E na sexta-feira eu vou poder sair e se tudo der certo eu gravo um vlog para vocês de como foi o primeiro dia após a minha quarentena. Mas assim, eu tô muito feliz e eu aconselho, se você quer ir pro Brasil agora, não vá, sabe? Eu conversei com algumas pessoas no Facebook falando que queria ir no Brasil. Eu aconselho não ir, lá tá tudo fechado realmente, não tem nada para fazer lá. E depois, se você quiser voltar, vai ser muito difícil, muito complicado. Então, assim, esse momento eu acho que é mais de ficar em casa mesmo e de estar, né, se resguardando e esperar passar tudo isso, né? Mas é isso, a minha experiência com a pandemia e agora eu tô muito feliz por estar em casa. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês acham que eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre como foi no aeroporto, ou como que tá no Brasil, ou aqui no Japão, pode me perguntar que eu respondo. E é isso, eu só queria compartilhar pra, né, se alguém estiver precisando de conversar sobre esse assunto, fica aí as minhas dicas e essa experiência de como foi passar por tudo isso. Então, até a próxima, um beijo e tchau! Vou falar uma coisa aqui, mas é só em termos de comparação mesmo. O voo da Lufthansa em comparação ao voo da Emirates, gente, pelo amor de Deus, o voo foi assim, muito ruim. Não tinha opção de comida, eles só deram macarrão e bebida pra gente. Então não tinha opção de escolher pratos, não tinha nenhuma carninha, era macarrão e pão. O pão do café da manhã veio um pão tão gelado, quase congelado, que eu nem comia aquele pão. Me recusei a comer aquele pão, mas assim, um pão horrível. E isso do voo de Guarulhos pra Alemanha. O voo da Alemanha pro Japão, mesma coisa, só deram macarrão pra gente. O primeiro foi macarrão com molho vermelho, o segundo macarrão com molho branco. E também, assim, as bebidas, mesma coisa, não deu nem um chazinho, nem passava oferecendo um cafezinho pra gente de vez em quando, igual eles fazem nos voos, nada. Era quase que pão e água, mas assim, sem opção de nada. O voo foi bem assim, parecia até um voo doméstico, sabe, assim, com a qualidade, assim, do serviço que eu tô falando. Mas, porque o da Emirates foi maravilhoso, né, você tinha várias opções de cardápio lá que você poderia escolher, as aeromoças, nossa, uma simpatia. Até que a aeromoça do segundo voo foi bem simpática também. Mas, assim, só uma aspas aqui pra comentar um pouquinho sobre isso. Que alguém pode ter curiosidade, então eu já vou falando de uma vez.